Ô, gente, eu sobre o golpe militar, eu não vivi o golpe porque cheguei ao Brasil exatamente 2 anos depois. O que é marxista? É uma pessoa que procura seguir um caminho, achar um caminho para o socialismo, para uma sociedade futura, solidária, uma sociedade que eu chamo de socialista ou um sinônimo de socialista, uma sociedade comunista. Esse é um livro coletivo, um livro sobre a comunicação dos trabalhadores. O Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora realizou dos dias 23 a 25 de setembro de 2015, em Florianópolis, Santa Catarina, o terceiro Seminário Unificado de Imprensa Sindical e o primeiro Encontro Nacional de Jornalistas Sindicais. Os eventos foram um importante espaço de debates sobre a imprensa sindical na disputa de hegemonia. O tema do Seminário Unificado deste ano foi a imprensa sindical e o novo perfil da classe trabalhadora. Na primeira mesa do seminário, composta por Cláudia Costa e Cláudia Santiago, foi discutido o papel da imprensa sindical na mobilização da classe trabalhadora. Assistamos suas opiniões e a de outros profissionais sobre o tema. Hoje eu vejo uma imprensa sindical atuante, né? Temos diversos sindicatos, diversos jornalistas sindicais, mas ela tem novas possibilidades de se comunicar com os trabalhadores via esses novos meios de comunicação. Também melhoramos muito em forma, mas eu acho que nós estamos pecando muito em conteúdo hoje. O que eu vejo é muitas vezes reprodução de discursos ideológicos, textos extremamente adjetivados, com pouca informação. O que eu acho que poderia melhorar é justamente nisso, né? Talvez nós retomarmos uma imprensa sindical que foi feita começou no final da década de 70, se reproduziu por 80 e logo depois, em que havia um tripé com a presença do trabalhador, do jornalista e do dirigente sindical. E hoje, para a gente fazer frente a um conglomerado de comunicação que é baseado no monopólio, na massificação da informação, na manipulação, na colonização ideológica da mente das pessoas, para fazer frente a esse império da comunicação, nós precisamos criar um contrapoder que seja baseado também numa rede de solidariedade, que pode estar fundamentada nessa ideia de uma comunicação da classe trabalhadora, mas desde que tome como princípio que a classe trabalhadora é uma categoria muito ampla, porque a nossa comunicação tem um caráter privatista. Não há espaço nas redes sociais para a gente exercitar o jornalismo, efetivamente, né? Nem enquanto jornalistas sindicais, que é o mote do evento que a gente está participando, nem como jornalistas da imprensa comercial, né, da grande imprensa, porque são espaços que geralmente têm um perfil mais visual e mais factual no sentido do imediato. Então, com o imediato você não consegue aprofundar determinadas questões. Eu vejo a comunicação sindical hoje refletindo o momento político de hoje. Precisa fazer mais, ter uma produção maior, como o movimento político hoje precisa de uma participação política maior das pessoas. A comunicação sindical precisa também existir
em maior quantidade, em melhor qualidade, mais constantemente. Eu vejo ela muito ligada ao momento político, ou seja, tentando ser mais clara, ela não está no seu melhor momento. O seminário discutiu a realidade do jornalismo em um mundo de redes sociais. Para propor o debate, participaram da mesa Gustavo Gindre e Breno Altman. Vejamos o que opinam sobre o assunto os dois palestrantes e um trabalhador do Sinergia. Na medida em que isso concentra em poucos grupos, esses grupos têm a possibilidade de definir as pautas da sociedade, né? Que na verdade define em duas instâncias, né? Define aquilo que será debatido e aquilo que não será debatido, que é um poder gigantesco, a possibilidade de você dizer, olha, determinadas questões não serão pautadas e, portanto, as pessoas sequer saberão que existe. Não é nem a possibilidade de você ser contra. Você não é contra porque você sequer sabe que existe. Então, quando você reduz isso em poucos grupos, fica mais fácil você definir a pauta do debate na sociedade. E no segundo momento, quer dizer, aquilo que foi pautado, aquilo que passou na peneira, você ainda consegue influenciar a forma como as pessoas vão entender aquilo, vão ler aquilo, enfim, é óbvio que esse não é um poder absoluto, ainda bem que não se consegue definir o que todas as pessoas vão pensar, mas você tem uma enorme capacidade de influenciar o pensamento na sociedade. Então, uma das questões centrais é você conseguir ter diversidade na propriedade dos meios de comunicação. Isso não resolve todo o problema. Isso é parte da solução, você conseguir construir essa diversidade. A partir daí, a gente tem que pensar pautas dessa diversidade. A produção de informação, que antes era relativamente autônoma, feita por um jornal ou por uma revista, passa a estar inserido num sistema de conglomerados. Esses conglomerados são donos não apenas de veículos de informação, mas também de veículos de entretenimento. São donos de várias atividades vinculadas à informação, à mídia e à cultura. E esse encadeamento leva a um amortecimento da independência da informação. Vou citar um exemplo. A Rede Globo, ela é hoje a principal produtora de filmes do país. Ela também é a principal proprietária de meios de comunicação. Os filmes que ela lança no mercado são elogiados pelos seus meios de comunicação, que obviamente não vão criticá-los. A Rede Globo também licencia os personagens, vende merchandising, vende espaço publicitário nesses meios. Então, há uma interligação direta entre o jornalismo e a informação e os negócios de quem domina a indústria do entretenimento. Isso se espalha para vários ramos e setores da economia. Essa maneira como se institucionalizou o jornalismo burguês de utilizar a notícia, a reportagem como sendo uma mercadoria, simplesmente sendo outro filho, assim como podemos dizer, do capitalismo, já vai um pouco na contradição do que diz o próprio jornalismo burguês, de ter aqueles dois lados na moeda, ouvir sempre o contraponto, né? Mas se a gente só tem uma língua, onde está o contraponto? Então a contradição está na própria essência do jornalismo burguês, nesse jornalismo que opera e que é propagado nos principais países, nas principais nações, especialmente aqui na América Latina. A gente tem um exemplo, né, não só da Globo, mas como o Clarín ali na Argentina, que a partir de 2009 aí, a lei dos meios conseguiu, de certa forma, barrar esse crescimento ali do Clarín, e é uma grande iniciativa que também precisa atingir o Brasil. Nos 3 seminários que já realizou o Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora de Santa Catarina, o tema que relaciona os movimentos sociais com a disputa comunicacional no Brasil sempre esteve presente. Para continuar acumulando conceitos e perspectivas sobre esse tema decisivo na luta de classes, o Fórum convidou Bia Barbosa e Débora Maria Silva,
que nos oferecem uma síntese do cenário na luta pela democratização da comunicação no Brasil. Para conseguir avançar na luta pela democratização da comunicação no Brasil, é uma própria consciência da sociedade brasileira em geral de que a comunicação é um direito fundamental. Hoje você tem movimentos sociais, sociedade civil organizada, profissionais que trabalham na área da comunicação, ativistas digitais, já conscientes da importância estratégica que um sistema de comunicação democrático tem para a construção da própria democracia do nosso país. Mas esse debate ainda não chegou para a sociedade brasileira como um todo. Inclusive porque esse tema não é pautado pelos próprios meios que não querem perder os seus privilégios históricos em relação à área da comunicação e não falam sobre isso, Então, acho que por isso que espaços como este, seminários, encontros, a atuação dos movimentos sociais, do movimento sindical, para levar essa discussão para uma maior parcela da sociedade brasileira é fundamental para a gente agendar essa luta. O meio de comunicação, ele criminaliza nós, pobre, preto, periférico, e também criminaliza nossos filhos quando morrem. A vítima, ela passa a ter um outro papel, ela não fica sendo vitimada, mas sim criminalizada. Eles disturpam nossas falas, eles modificam nosso depoimento e a gente vê que eles criminalizam e alimentam o ódio, ele faz com que o nós seja criminalizado porque nós somos pobre, preto, periférico. E a gente tem uma visão que ser pobre e ser negro não é crime no nosso país, mas a mídia procura criminalizar a pobreza. As condições de trabalho atual dos jornalistas na imprensa sindical é um tema de extrema importância, já que nem todas as categorias organizadas e seus dirigentes conseguem compreender o papel do jornalista sindical, prejudicando dessa forma o desempenho do profissional e da comunicação. Os sindicatos que apoiam o Fórum já perceberam ao longo destes anos esses problemas, mas há muito o que fazer para continuar sensibilizando todas as categorias e todos os dirigentes. Sobre o tema, falaram Carlos Eduardo Batista e Renata Maffezoli. É preciso ver que o ambiente sindical, o ambiente, mesmo as redações sindicais, embora sejam dentro do sindicato, são ambientes de trabalho como outros. E embora os sindicatos não visem obter lucro, é preciso encarar aquele ambiente como um ambiente que tem que ter planejamento, um ambiente onde os recursos têm que ser bem administrados e os trabalhadores, acima de tudo e antes de tudo, serem respeitados nos seus direitos, nas suas condições de trabalho, numa adequação à demanda, aquela capacidade que você tem de cumprir aquela demanda. A gente enfrenta hoje uma precarização muito grande das condições de trabalho no jornalismo de uma forma geral, mas no sindicato essas questões elas ficam mais evidenciadas, até porque a gente tem um número muito reduzido de profissionais trabalhando nos setores de imprensa das entidades sindicais. E aí, para além disso, a gente tem toda a questão da disputa política, que envolve os sindicatos, os dirigentes sindicais, a troca de diretoria, e isso tudo são componentes que também contribuem muito para a questão do assédio do profissional que trabalha tanto na imprensa quanto em outros departamentos de sindicato. E aí eu acho que, para além disso, quando a gente trabalha na grande imprensa, muitas vezes, óbvio, quando a gente temos os profissionais de postura mais à esquerda, muitas vezes temos conflito com a pauta, com a linha editorial do veículo onde a gente trabalha, mas a gente tem uma linha clara, enfim, às vezes a gente tenta as brechas para poder pautar outras coisas, mas a gente está trabalhando em espaços onde as pessoas que nos contrataram sabem quais são as funções do jornalista. Então, é mais fácil a gente conseguir delimitar, às vezes delimitar a questão da multifunção, da atuação em diferentes áreas. E no sindicato, muitas vezes, os dirigentes sindicais eles não sabem muito qual é o papel do jornalista, aí acho que o jornalista tem que fazer tudo, acho que o jornalista tem que carregar bandeira em manifestação. Então, aí também é um outro componente que acaba precarizando ainda mais as condições de trabalho dentro de sindicato. A Pátria Grande sempre esteve representada nos seminários organizados pelo Fórum. Desta vez, conversaram sobre as diversas experiências da luta comunicacional na América Latina e Caribenha a colega da República Bolivariana da Venezuela, Esther Chiaro,
e a jornalista de Pobres e Nojentas, Elaine Tavares. Bueno, fíjate, Venezuela vive un momento difícil. Creo que es la apuesta que hace el imperialismo aliado con la oligarquía venezolana para acabar con la revolución bolivariana. No es la primera vez que en Venezuela se vive una situación así. Hoy esa misma oligarquía no lo dice abiertamente, pero sí está aplicando estrategias de sabotaje a la producción, de sabotaje a la economía. Quisiéramos hacerle un llamado a los trabajadores brasileños, grandes transnacionales como Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, por poner dos ejemplos importantes, están importando a Venezuela mucha producción de detergentes, productos de limpieza y productos de aseo personal hechos en Brasil. Estamos convencidos de que hay mecanismos de defraudación tributaria desde en esos mecanismos de importación, como ya fue denunciado hace algunos años en Argentina. Bueno, le pedimos allí el apoyo solidario de los trabajadores y los periodistas brasileños que nos ayuden a investigar con qué mecanismos estas transnacionales están atentando contra el pueblo venezolano y contra los trabajadores en general. Los periodistas, creo que como en todos los países del mundo, somos parte de la sociedad y por supuesto hay periodistas que están perfectamente alineados con los intereses de las oligarquías y hay periodistas que estamos militando en la revolución. Los que nos toca esta tarea de militar en la revolución, pues primero estamos tratando de fortalecer los canales alternativos. En Venezuela hay un movimiento vigoroso, importante, de medios alternativos que creemos que hay que seguir fortaleciendo y mecanismos que la revolución nos ha dado afortunadamente a través de leyes como la ley de telecomunicaciones que ha limitado y ha regulado el tema de las concesiones del espacio radioeléctrico para radio e televisão. Penso que não só a imprensa sindical não fala de América Latina, a própria imprensa comercial também não, né? Da imprensa comercial a gente até entende, mas a imprensa sindical precisa mudar, né? A América Latina é a nossa pátria grande. Mas por que não falam? Porque nós somos um mundo colonizado, né? É muito mais fácil eu saber o que disse Chomsky, o que disse Bourdieu, do que eu saber o que fez Simão Bolívar, por exemplo, nas guerras de libertação, quando a primeira arma que ele botou atrás da sela do cavalo foi uma prensa, né? Porque ele dizia que precisava semear palavras por essa América Latina. Ou seja, Simão Bolívar, jornalista, né? Che Guevara, jornalista, né? Criou a Rádio Rebelde em Cuba, que até hoje está aí. Então, assim, as pessoas que realmente entendem que precisa mudar o mundo, que é o caso dos sindicatos, elas precisam entender que o mundo é maior do que o umbigo da gente, da questão laboral, né, que tem um universo da cidade, do país, da América Latina, que nós precisamos nos conhecer, que nós precisamos saber quais são as dores e os problemas dos trabalhadores bolivianos, venezuelanos, de Trinidad e Tobago, entende? E isso é um esforço que a gente precisa fazer. A avaliação dos participantes sobre o seminário e a opinião dos membros do fórum são de grande importância para poder assinalar os rumos que o seminário deve tomar nos próximos anos. O que ninguém duvida é que o seminário que organiza o Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora de Santa Catarina já está consolidado. Esta ferramenta de debate e acúmulo para o aprimoramento e a melhor condição de trabalho dos jornalistas sindicais procura o benefício do povo que produz a riqueza, dos setores sociais mais atingidos pelo sistema e dos homens e mulheres excluídos do Brasil. Com certeza, né, a gente está apostando tudo que a partir deste seminário a gente consiga um novo momento, né, para todos os tipos de mídias, né, principalmente essa questão, na questão da democratização, né, e em meios alternativos de comunicação, como são as rádios comunitárias. Precisamos de mídias alternativas, né, que fortaleça, que leve o trabalho do sindicato e que leve essa informação à base, que deixe a base com a informação correta e não a informação que é construída e deturpada pelos meios de comunicação comum. O seminário, além de ele ser necessário esse ano, ele teve temas bem abrangentes e ele, na minha avaliação, ele está sendo o essencial, né? Aquilo que a gente queríamos. A gente sabe da necessidade que a gente tem de ter mais eventos como esse, mas também a gente sabe da dificuldade que é de organizar
eventos como esse. Inclusive, eu quero agradecer aqui a comissão, o pessoal que organizou esse seminário, né? Porque a gente, apesar de ter a necessidade, mas ainda talvez as pessoas ainda não se ativeram da necessidade que é a gente discutir a comunicação dos meios da organização popular e sindical. Hoje nós temos aí as mídias as redes sociais que fazem essa comunicação muito rápida, mas me parece que elas não atendem ainda à expectativa do trabalhador, né? E essa mídia sindical, essa necessidade de termos uma mídia que fale para o trabalhador, que crie um nexo com o trabalhador, ela é fundamental. E aqui no seminário foi bem discutido isso, né? Que nexo é esse que nós queremos fazer com o trabalhador? Né? A que público, para quem nós queremos falar, né? E o que nós queremos falar? A outra verdade, aquilo que não está escrito, que não é lido em lugar nenhum, né? As redes sociais a gente vê que elas não contemplam, tanto que tu vê o que é publicado no Facebook é a mesma coisa que é publicado no Twitter, no Instagram, quer dizer, parece que um não legitima o outro. Então a necessidade de uma imprensa, da comunicação, dessa construção mesmo dentro dos sindicatos para trazer as questões que são ligadas ao trabalhador. O seminário ele foi de uma qualidade incrível, né? Parabenizo desde já a organização. Trouxe debates profundos, não só em relação ao jornalismo sindical, mas a própria função do jornalismo hoje no mundo como um todo, né? E traz desafios, obviamente, para o mundo sindical, não só em relação à comunicação, mas a própria crise que hoje vive os sindicatos em relação à aproximação e ao diálogo com a sua base. É uma atividade muito importante na minha avaliação. Eu sou jornalista, atuo no Espírito Santo, em alguns sindicatos, e acho que ele tem um caráter formativo, vários assuntos, desde a conjuntura mundial, a conjuntura nacional, e também que debate as questões trabalhistas dos jornalistas que atuam nos sindicatos. Então ele é muito amplo e ao mesmo tempo ele consegue, pela grade de programação, pela forma como se dão os debates, avançar muito nos debates. Mesmo tratando de várias coisas, vários assuntos, a gente consegue avançar bastante, discutir, e eu não digo esgotar, mas sair daqui com muitas ideias, com muitos nortes, para resolver algumas questões e também para melhorar a comunicação sindical, ampliar. É importante perceber como os sindicatos começam a despertar para o fato de que a sua comunicação não pode ser apenas uma comunicação fechada que vem apenas a comunicar as ações internas do sindicato, mas principalmente que ela também é um instrumento forte de comunicação para a classe trabalhadora, para a sociedade. Também é um espaço, especialmente, de fazer jornalismo de verdade. Eu, particularmente, gostei muito desse seminário. Inclusive, achei melhor do que o primeiro e o segundo. Não só pela renovação, nós tivemos uma renovação dos participantes aí da ordem de 50% a 60%, mas pela qualidade dos debates e as propostas que agora vão ser levadas para a mesa final. Tem uma avaliação muito positiva. É o terceiro seminário que a gente consegue construir com uma pluralidade de ideias, com vários pontos de vista, mas o que unifica é essa visão da democratização da comunicação, do acesso dos povos a todos os meios de comunicação. E, novamente, nós tivemos um grande desafio de trazer sempre a visão do que está acontecendo nos países da América Latina. E, novamente, nós conseguimos trazer esse ponto de vista para ver que é possível, sim, avançar, que é possível, sim, construir outros meios que dê voz e vez ao povo. O seminário do próximo ano será melhor, porque a classe está despertando e a voz do Vito Gianotti seguirá ecoando na consciência de cada jornalista. O mundo que nós propomos é um mundo justo, um mundo livre e um mundo não tem conversa, um mundo socialista.
Obrigada por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal do YouTube Desacato Vídeos. Venha junto!